momentos na vida que simplesmente as coisas deixam de fluir. As coisas não andam, as emoções se confundem e surge aquela sensação que é muito difícil de explicar. Sabe, quando a gente sente que tem algo fora do lugar e a gente não consegue explicar. E se o que está travando na sua vida está além, é algo invisível. Seja muito bem-vindo à nova temporada do Compartilha Cast. E olha, é um convite para esse momento para a gente olhar para aquilo que não aparece, sabe? Mas influencia profundamente tudo aquilo que a gente está sentindo. E ó, para abrir essa temporada, eu trouxe alguém que me ajuda na minha própria jornada. É alguém que eu já estou segurando assim na mão há mais de um ano e tem me ajudado sempre a entender esse invisível, sabe? Aquilo que muitas vezes a gente não consegue enxergar. É uma pessoa que ajuda as pessoas a identificar e transformar padrões invisíveis, que mantém a vida travada, sabe, repetitiva ou desconectada de quem realmente podem ser. E ó, hoje você aqui talvez não vá só ouvir, talvez você vá perceber também, tá? E eu posso dizer que pode até sentir como eu tô toda arrepiada aqui fazendo essa introdução dessa nova temporada. Porque aqui, ó, no podcast eu compartilho histórias para inspirar outras histórias. E não melhor do que eu compartilhar até um pouco do que eu já vivi para poder te inspirar também e você sentir aí da tela ou só escutando tudo que a gente vai compartilhar. Então, comigo aqui junto nessa nova temporada, como eu disse, seja muito bem-vinda novamente ao Compartilha Cast, Mônica de Carlos. Muito obrigada, Vivian. Muito bom estar aqui. Muito bom. Olha, a gente foi juntas criando e co-criando essa nova temporada, porque eu tenho certeza que quem está nos assistindo, nos ouvindo, sente exatamente tudo isso que eu disse na introdução e muitas vezes a gente não consegue explicar por que que tem dias que a gente acorda de um jeito, tem dias que a gente acorda de outro, ou simplesmente tem dias que a gente começa de um jeito e vai terminar de outro jeito. Então vamos tentar aqui ajudar não só quem está nos assistindo, nos ouvindo, mas acho que até a gente mesmo aqui no nosso momento. Sempre é de dentro para fora, então começa em mim, né? Com certeza. Então, ó, eu já quero começar nesse momento te perguntando que se alguém te perguntasse o que você faz, né? Porque essa é aquela grande pergunta que sempre perguntam, quem é você? Então hoje eu vou te perguntar o que você faz, né? Qual é a resposta mais honesta ou mesmo que não seja a mais fácil? Compartilha com a gente aí tudo isso, até que a gente trouxe aqui eu vou dizer, Amorphous. A Amorphous. Ela é um instrumento, então depois você vai compartilhar tudo com a gente. Tá. É assim, tirando a técnica, né? As ferramentas todas que eu uso, na verdade, o que eu faço? Eu reorganizo a sua vibração, a sua frequência, eu volto você para o seu melhor. Então, com essa reorganização, fazendo isso junto com você, descobrindo esses padrões, o que está alimentando isso, essa reorganização faz a sua vida andar. Vai voltando para o melhor dela, né? Às vezes a gente fala, a vida volta para o eixo, mas que eixo, né? Então, voltar para o melhor de você. Porque quando você é você, tudo flui. E quando flui, a vida responde a esse fluir, né? Com escolhas melhores, com situações melhores. Você reorganizando essa vibração toda, essa frequência que você emite, os pensamentos. É um trabalho que vem biopsicossocial, emocional, mental, espiritual, de dentro para fora. E também de tudo que a gente não vê, né? O invisível, no caso aqui, tem o transgeracional, a psicogenealogia, que eu trabalho com outras ferramentas. E aí, vou organizando tudo isso. Então, o que eu faço é organizar você. Eu lembro que um dia a gente estava conversando e você me falou, eu falei, Mô, como que eu consigo explicar para as pessoas esse nosso dia a dia, nosso bate-papo, até porque tudo que eu estou sentindo, eu quero que outras pessoas sintam também, né? E eu lembro que você falou, você pode explicar dizendo que você, na verdade, comigo, só volta a ser quem você é na sua essência. Exatamente. Porque na conversa, vamos supor, numa sessão que eu deixo você se expressar, eu vou detectando seus padrões.
sabe? As suas repetições, tudo que você está trazendo, que na verdade 90% não é seu. Então, vamos trazer a Vivian de volta, sabe? Desidentificar desse personagem que foi criado por discurso materno, paterno, que foi alimentado desde lá, sabe-se lá quando, pela história do clã, pelos traumas, dramas, as dores, até as coisas felizes do clã, e que você vem carregando isso, não tem como, tá nas suas células. Então, por lealdade invisível, seja lá pelo que for, você carrega isso e começa a entrar num ciclo de repetição de padrões familiares, de negócio, de dinheiro, de amores, de relacionamentos. Você vai criando a repetição do clã, para honrar até, né? Sim, e até mesmo tudo que a gente vive no dia a dia, todas essas informações e tudo que a gente acaba recebendo, né, da sociedade, do outro, acaba Sim, o cultural. bagunçando todo o nosso mental, né? Quando você não está presente, Vivian, tudo pode tomar conta. Porque o que acontece? O seu emocional toma conta. E as emoções, tudo bem, são para ser vividas, mas são para ser acolhidas, olhadas, porque não são elas que têm que comandar, e sim o ser. Só que você sai, solta a rédea, entendeu? E quem comanda são essas emoções. E aí você não faz suas melhores escolhas, você não toma suas melhores decisões, entendeu? O pensamento não vai, não acompanha, não tem coerência. Se você não tem coerência entre coração e mente, vira uma bagunça. A gente acaba sendo mais emoção do que o próprio sentir, né? Isso que você disse, de estar presente na Sim. gente, e aí, porque viveu talvez um susto, um momento, uma discussão, aquilo acaba potencializando e a gente indo por impulso e acaba não agindo para mostrar ou para ser quem a gente realmente é. Você, na verdade, vai e expressa a emoção que não tem nada a ver com o sentir. O sentir está totalmente em outro espaço aqui. E o seu trabalho, ele não começa como uma conversa. Ele começa com uma conversa. Nessa conversa que eu vou descobrindo esses padrões. O que você está repetindo aqui, o que você está... Da primeira conversa é que eu vou ver para onde eu vou, para onde a gente vai. Entendeu? E aí sim vou falar para você, olha, vamos por aqui, o que você acha? Ou podemos até ter 2, 3 caminhos. Nada aqui está fixo, preso a nada. Eu vou fluindo junto com isso, com essa conversa. E aí vejo se você precisa de um genograma, que é trabalhar toda a questão transgeracional, né? Então, eu tenho uma queixa aqui para ser trabalhada. Vamos supor, uma queixa de prosperidade financeira, né? Não consigo sair desse ciclo, não consigo passar desse teto financeiro, entendeu? E aí nós vamos, pelo transgeracional, descobrir isso dentro do genograma, que é um trabalho que leva, assim, hoje, para mim, no mínimo, 2 horas, 3 horas de busca, que é um trabalho que eu faço né? Eu, Amorphos e mais outras coisas, descobrindo desde o pré-programante dessa queixa da prosperidade financeira. Junto disso vão vir traumas, né? Que vão ser trabalhados, liberados, vamos descobrir quem é ressonante na família, vivo ou morto, não tem, né, esse bloqueio, Distinção. essa distinção. E vou liberar tudo isso com várias ferramentas, vou jogar na Morphos, vou liberar em ondas escalares, porque a Morphos, no caso, é uma tecnologia de ressonância. Ela trabalha o campo informacional da pessoa. Quando eu coloco você no testemunho, por exemplo, uma foto sua ou um nome, data de nascimento, e eu faço buscas ali por ressonância. Entendeu? Vivian está pendendo mais para cá, para lá. Aí vejo desde o físico, emocional, mental, espiritual e tudo mais. Então, eu trabalho sempre em conjunto com ela, que é uma tecnologia que veio somar no que eu já fazia. E eu posso mandar para a pessoa onde ela estiver. Isso que é melhor, né? Porque vai em ondas escalares, então não tem tempo e espaço. A pessoa recebe onde estiver. Sensacional isso. Mas e se em um momento a pessoa chega até você e fala assim: Mônica, eu não sei o que está acontecendo. Melhor ainda. Me ajuda. Eu não sei nem explicar para você, mas estou travada. Sim. Isso acontece também? Muito, muito.
E geralmente o que a gente acha que é, não é. Porque vem tudo num mental, num racional, né? Então, geralmente aquilo ali é só a pontinha do iceberg, entendeu? Então, assim, é a partir desta conversa, Vivian, que eu percebo onde que você está travando, onde que você está, qual a frequência que você está emitindo, a partir das palavras que você usa. Tudo tem uma vibração. O som é vibração, né? Você está gerando uma frequência. Para você entrar numa prosperidade, por exemplo, você precisa vibrar primeiro, não é? Primeiro você vai para a prosperidade para depois vibrar isso. É o contrário, né? Então é de dentro para fora. Eu passo a fazer você vibrar uma frequência, entendeu? Além da sessão, eu vou estar modulando você. Então, eu percebi que a Vivian está trabalhando na vida dela, no dia dela, emitindo uma frequência que é de medo, de preocupação, seja lá qual for a frequência que você está e que não coopera para aquilo que você quer, qual o foco que você tem, ou que você quer atingir. Então, como que eu, vibrando isso aqui, vou querer atingir aquilo ali? Não tem como. Então, modulando você dia a dia, numa frequência mais alta para elevar você, trazer essas infinitas possibilidades para você. E aí essa resposta é sua, Sim. né? Você vai sentir que está vibrando melhor. Tuas palavras, depois de começar o tratamento comigo, até o seu jeito de usar as palavras, ou até certas palavras vão ter que sumir da vida, entendeu? Porque, assim, tudo emite uma frequência, uma vibração. Isso precisa ser reorganizado. E é isso que eu vou junto com você. Eu pego na mão, né? Eu tenho essa mania, né? Muito, muito Eu pego na gostoso. mão e vou trabalhando você. Vou modulando, você vai recebendo essas modulações que vão aumentando a sua frequência para você conseguir escolher coisas melhores, entendeu? Pessoas melhores, trabalhos, fazer melhores escolhas para sua vida. E aí a vida responde. Mas muitas pessoas são resistentes, Muitas. né? E principalmente não só essa resistência, porque quando a gente tá ali, toma o beliscão, ele tá doendo, a gente consegue manter talvez essa vibração. Mas chega uma hora que ela tem a tendência, porque se você não coloca movimento naquilo, ela tem a tendência de De cair. cair. Para que a gente não repita isso, o que é importante a gente fazer? Porque eu entendo e como assistida que sou sua, eu procuro estar sempre lembrando, eu faço as minhas anotações, mas eu confesso, né? Sou réu, confesso aqui que de vez em quando eu me vejo de novo repetindo alguns padrões. Então, o que que a gente precisa fazer para que essa energia ela não caia e a hora que sentir, volta e pede socorro? Seria esse o caminho? Se você sempre for para o pedir socorro, eu vou virar uma muleta. É, uma Entendeu? bengala. E esse não é o meu plano. Eu não quero você comigo eternamente ali, entendeu? Tendo que se trabalhar, tal, 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 porque aí virou uma preguiça de você, né? Não tem porquê. Então, eu vou, às vezes eu sou brava, você sabe, né? Eu faço você aprender a perceber o que está acontecendo. Você para, respira e percebe. Aí você entra nesse sentir. Você entra na presença de quem você é. Tá, o que está realmente acontecendo aqui? E vamos para a realidade do que é, sem justificativas, entendeu? Desculpinhas. Qual é a realidade? Realmente o que está acontecendo aqui? Preto no branco, entendeu? O que depende de mim fazer com o que eu tenho. E não, quando algo acontecer vai melhorar. Não. O futuro não existe, o passado já passou. É apenas o presente. Então, o que só depende de mim fazer com o que eu tenho. E o que não depende de mim, ou delego, ou deixo com quem é de direito. Confiar também, né? Exato. Solta o outro, solta a vida, solta, deixa fluir. Entendeu? E a gente tem uma mania que é achar que dependemos da atitude do outro, dependemos dos outros, colocamos a culpa nos outros. Entendeu? Sempre achamos que o que nos acontece tem a ver com o outro. E não dá nada com o outro.
Se o outro tem esse poder nas mãos, é porque você deu, né? E aí entra dependência emocional, dependência financeira, entra ganhos secundários, né? Por exemplo, tem uma frase que é do Euler até, que eu gosto muito e que tem a ver com a psicogenealogia e o transgeracional, que é toda demora na mudança que você está fazendo e não está acontecendo, esconde uma espera nas relações. Então, se eu estou presente comigo e entro nesse sentido, o que realmente está acontecendo aqui, eu percebo, opa, tem um ganho secundário aqui que eu estou mantendo. Entendeu? Porque a minha ação depende da ação do outro, ou depende do humor do outro, depende de como o outro vai se sentir, sabe? Então, isso é uma dependência enorme. E aí você não está sendo você. Você está se encaixando nessas relações, nessas caixinhas, de tudo. Pode ser até de trabalho, não precisa ser uma relação marido e mulher. Pode ser pai, mãe, filho, pode ser... No Nossa, trabalho. N coisas. Com amizades, né? Que Tudo. você falou, está se encaixando, não? Muitas vezes tentando se encaixar. Também. Forçando aquela situação Uhum. porque estou me sentindo cômodo aqui, né? Confortável, porque tá quentinho. É, a piscininha. E a gente tem essa grande tendência a voltar. É um modus operandi, né? É um padrão de comportamento. Ao perceber que é um padrão, deixou de ser. Você tomou consciência disso, deixou de ser. Se continuar, é uma escolha. Você continua escolhendo isso. Você continua escolhendo essa repetição de padrão. Porque você já tomou consciência. Então, não tem por que repetir. Porque um padrão, ele está ali quando ele é inconsciente. Tomou consciência desse padrão, passou a ser uma escolha minha continuar fazendo. Eu queria que as pessoas que estivessem nos assistindo, nos ouvindo, estivessem aqui, porque eu não sei você, Maurício, mas eu tô aqui sentindo como se eu tivesse no meu momento de terapia, que já me deu até vontade de chorar em algumas das suas falas, Sim, porque porque toca, né? muito. Você vê como a gente entra, a gente sai da coerência, né? Do que eu penso, do que eu sinto, do que eu falo, como eu ajo. Não tem. Por isso as pessoas que chegam até mim chegam confusas. O que está acontecendo na minha vida? Por que está tudo dando errado? Ou por que eu não consigo ir para frente? E são perguntas assim que não é uma resposta. Eu preciso sentir você. A sua energia conversa comigo. É além, aqui é além de tecnologia, é além das palavras, é um sentir mesmo, sabe? É como se eu me coloco na Vivian para poder sentir isso. Mas e agora que a gente está vivendo num mundo muito tecnológico e que nos distrai o tempo inteiro? Vou falar por mim. Então, assim, Sim. vou voltar a dizer que quem está nos assistindo, nos ouvindo, para mim está sendo uma terapia. Tô gravando a minha terapia. E aí, ontem, por exemplo, eu estava num momento de minha cabeça explodindo, muitas coisas acontecendo. E aí chegou um momento que eu, por já ter esse meu processo, né, já de bastante tempo, ir me percebendo e sentindo tudo isso, eu falei, eu não estou me sentindo conectada com a minha essência. E isso tudo tá vindo como muitas ondas de outras energias. Eu sentia que era isso. Então eu falei até pro meu marido, falei, ó, eu vou tomar um banho agora e vou dar uma descansada e depois eu começo a preparar o jantar. E aí fui tomar um banho né, no banho eu fui deixando que a água pudesse me ajudar a limpar toda aquela emoção, toda aquela Sim. sensação que eu estava tendo. E eu saí de lá, eu imediatamente lembrei, já sei, vou fazer uma meditação. E vou usar, inclusive, a técnica inspiração para me ajudar a me colocar no eixo mesmo, Sim. porque eu estava me sentindo realmente Fora. fora do eixo. E eu mal comecei a fazer a meditação e comecei a chorar. Como uma limpeza mesmo.
E aí terminei, foi incrível, porque é uma meditação, a Soul Sync, que Maravilhosa. inclusive, né, você já ensinou no nosso grupo. Eu já faço ela sempre que eu quero me colocar no eixo. Finalizei e aí eu estava plena. O que que aconteceu? De repente, blum, apareceu uma mensagem no celular querendo me tirar de novo do eixo. E eu quase saí do eixo de novo. Até que eu sei que eu tenho muitos anjos protetores que falou. E o meu anjo veio em formato de Wilson, que falou assim: Você tá aí descansando ou você tá navegando? Deu plim! Olha, eu saindo de novo Sim. do caminho que eu já estava me sentindo É uma desconectada. vibração vibracional relacional. Entendeu? E você tá no looping, você não tá presente, né? Quando você não tá presente, tudo isso começa a acontecer. Você entra em várias vibrações aqui, né? Tudo que tá ao redor, a tecnologia de hoje, o celular, por exemplo, a televisão, essas coisas, te levam, te sugam, né, para dentro disso, e isso tudo gera emoções dentro de você e que vão dando gatilhos, né? Ao meditar, você volta para a presença de si mesma. Respirar, mesmo que você esteja num lugar onde você não pode meditar naquele momento, mas respirar no mínimo 3 inspirações profundas, soltar lentamente para voltar e se perguntar, sempre fazer perguntas. Lembra que eu falo para você? Perguntas que não vão requerer respostas. Não é para isso que você está fazendo as perguntas. Você está fazendo perguntas para abrir a sua mente, para tirar ela do caminho. Porque quando você faz a pergunta, você tira a mente do caminho. Então, para voltar para o seu melhor, para o seu. Eu não digo nem a essência, porque nós estamos tão no personagem, entendeu? Que para trabalhar esse personagem ou o seu próprio ser, aí é aquele outro caminho que a gente já está fazendo, que é você perceber onde você está sendo só o personagem, né? E o que realmente a sua alma quer viver, né? Então tem uma diferença aqui. Voltar para si mesma, a respiração é o melhor caminho. A respiração é tudo para você, seja para quem for. Respirar. Porque o dia inteiro você faz no automático. Entendeu? Tua respiração nem chega lá no diafragma. É um automático. Então, respirar, voltar para si e fazer perguntas. O que é isso? O que eu faço com isso? Eu posso mudar isso? Se posso, como mudo isso? São perguntas, entendeu? Essas vieram desde o tempo que eu estava no Axis, que foi assim uma mudança de paradigma para mim. Uso até hoje, estou sempre me atualizando com essas perguntas, porque realmente funcionam. São perguntas que são ferramentas. Mas ao perguntar, você tira essa mente do caminho. E entra em coerência com o seu sentir, né? Você passa a sentir. Então, realmente, o que é que está acontecendo aqui? Precisa dessa emoção toda? Que emoção é essa? O que eu estou sentindo? Sabe, as pessoas não fazem isso, não perguntam para si mesmas, que emoção é essa? Que às vezes acham que é raiva, né? Nossa, eu vou explodir, tô com raiva. E a raiva é uma coisa maravilhosa se você usá-la bem. É um impulso de ação, né? Mas não, você usa para destruição. Então, saber exatamente o que você está sentindo muda tudo. E às vezes, o respirar é o tempo da resposta que você tem do cérebro reptiliano até o neocórtex e tudo muda, tudo muda. São, acho que 9 segundos, se não me engano. Olha isso, 9 segundos. Dá para respirar pelo menos uma, uma respiração bem feita. Então, você não vai ter a mesma resposta, entendeu? A mesma reação. Porque a gente fica no reagir, resistir, concordar e alinhar. Essas 4 palavrinhas, para mim, te colocam na vibração do outro, na vibração relacional. Então, não, sai disso daqui. Porque saindo dessas 4 palavrinhas, resistir, reagir, concordar e alinhar, você vai pensar por si mesma. Não, mas realmente o que eu quero, o que me faz bem. O que eu quero, o que eu escolho aqui. Então, tem que olhar para essas coisas e aprender. As sessões eu vou ensinando, né? Sim.
A partir do que você me diz, a gente pega um como exemplo e vou te ensinando a pelo menos ir para o que você quer, para o que te faz bem, para o que constrói junto com você para a sua vida. E se nesse momento tudo que você ensinou, eu entrei nessa energia realmente do que está acontecendo no mundo, né? Desses barulhos que atormentam a gente o tempo todo. Eu posso usar gatilhos do tipo colocar alarmes no celular para lembrar que que eu tenho que respirar em alguns momentos? Você pode, no começo, que eu falo? No começo tudo vai parecer uma academia, é como se você se inscrevesse numa academia. Se você não for malhar, o músculo não vai crescer, não vai, né? Não vai fazer efeito. Então, no começo é legal, pode colocar. Mas como seria se eu não precisasse? Se eu estivesse tão presente comigo mesma que eu não precisasse de um alarme para lembrar que eu tenho que fazer uma respiração profunda a cada hora. No estado de presença, você não precisa de nada do que está aqui fora para te lembrar, para nada. Porque se eu falo assim, é que eu estou naquela fase que vivo com alguns esquecimentos, na verdade, eu que estou co-criando isso para minha realidade. Exatamente. Exatamente. Claro, aqui nós temos várias coisas para olhar. Idade, estado de saúde, tá? Estamos falando aqui de uma pessoa, Vivian, que está aqui no seu melhor, certo? Sim. Então, no que você está querendo fugir dessa realidade? Falando que está esquecendo de alguma coisa. Do que você está fugindo? Ou do que você não quer lembrar? Entendeu? E aí são as perguntas que você faz para você mesma. E nada melhor do que anotar. Quando você escreve, tudo fica mais palpável ali para você. Ter seu caderninho, lembra? O que eu estou sentindo, nomeando as coisas. Porque no discurso materno, que vai do 0 aos 7 anos, né? Pode ser até um pouco mais, mas o principal que está moldando a sua personalidade, e é materno, mas não precisa ser só o que a mãe disse, claro, né? Mas é chamado de discurso materno. Você tem aqui várias coisas que você ouviu e que moldaram essa personalidade. Mas essa não é você. Você está muito além dessa personalidade. A personalidade é moldável. Você pode mudá-la, você pode transformá-la, né? É como você está num palco vivendo um personagem. E você tem aqui outros atores vivendo outros personagens. Você pode mudar tudo isso daqui. Porque, na verdade, você é o diretor, produtor, ator, o roteirista, o escritor, você é tudo. Então, você pode mudar qualquer coisa. E aí, eu, com todas essas informações, e eu vejo que todas as vezes que eu faço tudo isso, eu tenho uma melhora incrível e impressionante. Mas tem momentos, que dói. E aí, eu vou falar por mim, Sim. mas eu vou também falar por quem está nos assistindo e nos ouvindo. Eu não estou querendo cutucar aquela ferida. Como que eu, que preciso não entender, não cutucar a ferida, mas para eu passar de nível mesmo, porque eu entendo que tudo que a gente vive é como se a gente estivesse num videogame, né? Tenho que curar isso para eu poder passar de fase. Mas que dói muito para eu conseguir mudar de fase. O que eu faço? Como que a Mônica consegue me ajudar? Tudo tem um tempo, que é o seu tempo. Às vezes a gente fala assim, né? Ai, curar isso, curar aquela ferida, curar. Não, vamos tomar consciência disso. Porque a mudança começa ao tomar consciência desse fato, dessa ferida, desse padrão que está acontecendo aqui. Se dói e eu não quero olhar, é porque tem camadas mais fundas disso. Então, aí, claro, você vai trabalhar isso tanto nas sessões, quanto nós vamos aqui para Amorphos, nesse caso, e ver a ressonância das causas e subcausas para chegar naquela camada mais profunda. Trabalhando com corretores dentro da Morphos, entendeu? Que aí vai desde acupuntura, florais, homeopáticos, frequências de Reiki,
frequências geomagnéticas, space, N coisas, cores e tudo mais. A Morphos consegue enxergar aquilo que a gente não consegue ver. Consegue. Às vezes você chega para mim e fala assim, eu tenho uma gastrite crônica, até detectada pelo exame, tal, mas eu já tratei e ela não vai embora e ela volta e pá. E se o problema não for a gastrite crônica? Se o problema for uma camada, 2 camadas, além disso. Então, nós vamos lá na causa raiz. Tratando essa causa raiz, com modulação, sessão, ou seja lá como que for, essa gastrite vai embora. Entendeu? O movimento eu queria olhar, apenas isso. Eu quero ter consciência do que é isso. Para transformar isso. E reorganizar toda essa meu modo de operar na vida. Emociona, né? Nossa, tô me segurando aqui. Você sabe que é muito legal, porque assim, tudo que eu faço com os outros, com as pessoas que me procuram, certamente eu já passei por algo parecido, porque é uma ressonante, né? Tudo nesse mundo é assim, a gente atrai ressonantes. Então, aqui vem, além da experiência, um aprendizado para mim mesma, sabe? Então, quando eu cuido de você, eu estou cuidando de mim também. Em algum ponto de mim está sendo trabalhado. E às vezes a gente fica nessas de, e eu preciso saber, e eu quero saber. Não, solta isso também, sabe? Que é muito controle, né? É muito controle. É muito tem que ser do meu jeito, tinha que ser assim. Eu imaginei as expectativas, projeções e tudo mais que a gente faz, né? Quanto mais você soltar isso, deixar o outro ser o outro, do jeito do outro ser, e você ser você, nossa, como a vida vai ficando muito mais fácil. Eu já falei que eu preciso do patrocínio de lencinho, sabe? Porque vira e mexe, o Maurício é testemunha disso, né, Maurício? O quanto eu choro mesmo. Eu falo que eu sou muito privilegiada de estar trabalhando em algo que muitas vezes eu não consigo explicar, porque é assim, é um presente divino eu poder hoje ser uma comunicadora e poder levar tudo isso que eu sinto de verdade, porque eu mergulho em todas as Sim, histórias, eu vivo todas as histórias, e para que outras pessoas possam serem mais felizes, sim, porque esse é o grande objetivo que eu entendo dessa vida. A gente veio aqui para ser feliz, E que se elas, divertir no nosso processo, né? exatamente, e que elas tenham essa, com as suas palavras, com o que você faz, você está comunicando que existe um caminho, Sim. vários caminhos no caso, né? Porque você não comunica só uma coisa. Então, existem vários caminhos. A Que as partir do pessoas momento que podem você ver pode. Se você olhar para isso, você vai perceber. Então, é isso que você está, né, comunicando. E isso é sensível. muito, porque como você me ensinou, o que que seria se a gente só pudesse achar que tem só um caminho para a gente Nossa, seguir? A gente tem muita coisa que a gente pode se surpreender. E com isso, sim, aqui com histórias de outras pessoas, é a melhor forma para a é. gente poder falar: caramba, o que eu estou vivendo é tão parecido, e olha como ela está se portando nessa situação, olha como para ela foi até simples e fácil, ou não foi simples e fácil, mas ela conseguiu buscar esse caminho, Foi então possível, foi né? possível. Porque o medo desperta. Olha, o que mais vem, o que mais chega para mim é pessoas com medo da vida, sabe? E o medo tá aqui principalmente no desconhecido. Porque a gente é limitado, a personagem é limitada por natureza. Ela vem a partir da própria historinha, da historinha do clã, né? E o desconhecido é difícil de imaginar, né? Dá um pouco de medo de abrir uma porta que você nunca abriu, que não sabe o que tem do outro lado. Medo não, pânico. Então, o que a gente trabalha é exatamente isso. Como seria abrir portas que eu nunca abri? Sem o julgamento, sem a expectativa e a projeção do que vai estar lá, sabe? Porque, na verdade, quem define a experiência é você que está vivendo. A experiência em si não tem, ela é neutra.
Não tem positivo, negativo, boa, má. A experiência, pela experiência, ela é neutra. Quem dá sentido a ela, quem rotula e define se essa experiência é boa ou ruim, é você a partir da sua experiência. Por isso que, às vezes, uma coisa boa para mim não é boa para você. Sim. A sua historinha, né, traz uma carga aqui em cima do que eu tô rotulando. Entendeu? E Então, atrás do meu julgamento, né? exato, né? Julgamento. Então, como seria? Sabe? Esquecer que tem essa historinha aqui, ó. Isso aqui não me define mais. Eu vou pra frente. Vou fazer o que tem que ser feito para chegar onde eu quero. Foco, Foco. presença, sabe? Sentir. Sentir e se autoanalisar, né? Se conhecer, autoconhecimento é tudo. É tudo, porque você é capaz de olhar, tá num momento como o que você tava, por exemplo, eu vou pro espelho. Porque a gente, na mente, ainda mente muito pra gente, né? A gente se dá muitas desculpas, né? Muitas justificativas, tal. Eu vou pro espelho, porque a hora que eu tô olhando pros meus olhos, tá na cara que eu tô mentindo pra mim. E converso comigo olhando no espelho. Mas foi difícil se Foi. olhar no espelho Foi e ter ainda essa, é em algumas coisas. Em algumas coisas é muito difícil. E teve alguma história que foi transformada e que te tocou muito nesse todo esse processo, todos esses anos? Nossa, tiveram várias. Mas são emoções, né, que vêm quando você vê que o cliente, que a pessoa que está ali com você, que você já tem um certo conhecimento do que ela está passando e tudo, e ela ela integra essa mudança e depois vira para você e fala assim, nossa, Deus colocou você na minha vida. Sabe assim, é uma coisa... Só isso já te deixa... Valeu a pena a vida inteira até aqui só por ouvir isso, sabe? Eu ouço muito isso, graças a Deus. Mas tenho várias experiências. Eu nem pensei o que eu poderia trazer, esqueci. Mas eu tinha, ó, uma pessoa que veio me procurar, uma moça casada, tal, com um filhinho pequeno. O filhinho estava muito difícil dele interagir na escola. Ele saía brigando com todo mundo, bem agressivo. Em casa não queria obedecer, sempre era uma tortura, banho. Era, sabe, uma criança difícil. E ela veio me procurar porque ela queria para o filho. Uma primeira conversa com ela, né? Porque a criança tinha 5 aninhos. Coloquei ela ali e fui conversando. Aí, no final, peguei e falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma experiência com você, né? Vamos tratar você primeiro? E eu tenho certeza que o seu filho muda, né? Então, começamos um tratamento com modulação, com sessões. Fiz um genograma com ela, para trabalhar o transgeracional. Mas, assim, o filho dela, em 20 dias, mudou da água para o vinho. Então, a criança, pronto, soltamos a criança, certo? Porque nunca é o que a gente acha que é, né? E trabalhei com ela, porque ela tinha um quadro de depressão, que ela tomava remédios, psiquiatra, tudo há 17 anos. E fomos nesse tratamento, com o psiquiatra dela vendo a melhora dela e diminuindo esses remédios, até foram, eu acho que 1 ano e 8 meses por aí, onde soltou todos os remédios. Uau! É. São coisas assim. E tem também, por exemplo, que eu trabalho muito com Kabbalah, né? E trabalho com portões, faço portões de cabalísticos, onde você quer alcançar uma coisa e tá complicado de alcançar? Tá, vamos ver. Então, na sessão, a gente detecta o que é e trabalho essa queixa específica num portão cabalístico para você chegar mais rápido ali. Tem várias outras coisas que eu trabalho também. Então, Do tipo, eu tô num processo de, sei lá, um emprego, uma recolocação, olha que promoção. interessante. Um amigo, ele já pagava anual uma pousada na praia.
Pagava anual para ir de fim de semana. Ou quando ele quisesse, né? E ele teve uma puta ideia de transformar aquela pousada, porque o dono mesmo não vive no Brasil, enfim, não olha para ela, é ar-condicionado que não tá funcionando, é a internet que cai, sabe? Né? E ele pagando aquilo, aí ele falou assim, meu, vou fazer uma proposta para esse cara, né? Dele me passar essa pousada para eu transformá-la e ter a renda e ele ter o lucro também. Era um negócio assim, super legal, com mais um sócio. Aí ele pegou e me pediu, Mônica, faz aí um portão cabalístico, eu quero fechar esse contrato. Aí eu peguei todos os dados, fiz o portão em janeiro. Anteontem. Ah, não. Aí em março, passou o carnaval, tudo, o cara deu uma resposta para ele. Falou: não, isso não me interessa, né? Não vejo vantagem, blá, blá, blá. Desistiu, certo? Beleza. Anteontem ele me ligou. Falou assim: você lembra do portão? Eu falei: sim, lembro, né? Porque é uma coisa que não depende da gente, a data que vai ser, né? Aí ele pegou e falou assim: o cara aceitou. O cara ligou, voltou atrás, ligou e vamos fazer o negócio. Então são coisas assim, né? Mas eu entendo que assim, quando ele tirou ele da frente, quando ele teve a negativa do dono, ele soltou o negócio. Ah, Entendeu? Então você vê onde estão os bloqueios. Você mesma é o próprio muro que tem que que bloqueia, né? bloqueia. São emoções, são pensamentos, são, sabe, coisas que você fica ruminando. Solta, a hora que você solta, aí ele é capaz de resolver. Sim, mas esse é o momento, né? Como soltar É, isso? E aí é o nosso processo, é e um aí são processo. os momentos que a gente liga para a Mônica e fala, socorro! É um Porque processo realmente tem dias que que é está mais fácil, fácil, tem dias que é mais desafiador. desafiador. E você Quando, aprendeu super bem, né? Não, tiramos aquela palavrinha do dicionário. sim, eu lembro quando a gente começou o processo, que toda vez que eu chegava lá, eu não conseguia estacionar o carro. Você lembra disso? Lembro. Toda vez era um parto. E aí você falava assim, solta, e eu falava, não sei o que que eu tô segurando, né? Porque era impressionante. Eu até chegava antes na sessão e eu procurava vaga e não achava vaga. Até que durante todo o nosso processo, eu acho que Não, deve ter sido, sei que é, lá. né? Você sai de casa, a sua vaga já tá te esperando. Mas eu não encontrava essa vaga. Sim. E eu acho que demorou, sei lá, algumas sessões, até que quando eu já fui entendendo todo o meu processo, daí Aí saía de eu já casa saí já de no horário casa. certo. E outra, daí as vagas, eu podia escolher as vagas. Sim. Isso que é demais, impressionante. Olha, o mundo, a vida, esse planeta é abundante. Você é abundante. Só não faz uso da abundância, né? A gente é abundante em tudo. Não tem merecimento. Você respira porque você merece? Sabe que ontem eu estava gravando com um ex-jogador e que história incrível. E aí ele me fez mostrar muitas das vezes que tanto eu com o meu processo, quanto eu vejo outras pessoas, até quando fazendo mentorias de carreira, a gente se sente não só a bosta do cavalo do bandido, mas a gente se sente. Tem aquela síndrome da impostora. Uhum. E o cara, pela toda a história, lógico, fui estudar a história dele, Sim, porque é um jogador muito. Ele é de outra geração, né? Então ele jogava na época que meu pai era menino, que que ele tem até demais. a mesma idade que. Meu pai e ele têm a mesma idade, mas ele foi um jogador que ele se bancou o tempo inteiro. E ele contando na história dele, amor. Tô trazendo isso até para você entender onde que eu quero chegar. Que ele, durante o processo dele, ele falava assim: eu não sou inferior àquela pessoa, eu sou tão boa quanto essa pessoa, eu jogo tão bem quanto essa pessoa. E ele foi tendo os resultados dele, ele foi um jogador que teve muito sucesso, assim, ele fez muito gol, teve uma carreira. E lógico, a história dele
e o que ele conquistou e o que ele não conquistou é baseado também na história dele que ele conta, né? De quanto, mesmo se bancando, quanto ele era difícil de relacionamento com outras Sim. pessoas e por isso algumas coisas não davam tão certo quanto se ele tivesse se bancado, tivesse tido um caminho diferente, poderia ter crescido e brilhado ainda muito mais. Então eu vejo, e até estudando histórias e vendo as histórias que sentam aí nesse microfone, das dificuldades e o quanto as pessoas se posicionaram e se bancaram, estavam presentes nela, por isso que as abundâncias chegaram, né? Então, o quanto a gente precisa se olhar e enxergar e falar, caramba, olha o meu potencial, o quanto eu sou realmente próspera e se bancar, né, amor? Se bancar. Ter responsabilidade, né? Consigo mesmo. Porque, assim, ele certamente tinha uma vida, né, mais difícil, vamos dizer, toda uma história familiar aqui, toda uma história de vida antes, né, de ser jogador, que influenciou muito nessa vida como jogador. Então, essas relações que ele teve aqui, certamente estavam espelhando outras relações. Por isso, o autoconhecimento, sabe? Saber também das histórias do seu clã vai te levar a uma luz maior sobre você mesmo. Porque você vai até perceber, nossa, não tem aquelas historinhas assim, é igualzinho, vovô, faz igualzinho. Nossa, sua avó também casou 2 vezes, teve... Sabe essas coisas assim? Sim. Então, você estar consciente da história do seu clã te ajuda muito a perceber os padrões de repetição, as lealdades invisíveis que você faz. E sair disso não é difícil. É uma escolha, continua sendo uma escolha. Entendeu? E se isso é o que está bloqueando? Eu falo, lembra aquela frase que eu falo para você? Vivian, fecha com você. Entendeu? E vai. Faz o que tem que ser feito. E é aí que a gente vai, que caminha para frente. Não adianta ficar dando desculpinha, mas a minha família era assim, sempre foi assim. Aí vem, eu sempre ouvi que eu era tímido, sempre ouvi que nananã, entendeu? Vai continuar nesse discurso até quando? Como desculpa para não mudar, ou não ir para frente, ou não fazer o que tem que ser feito. Colocar sempre, como você disse, né? Ser a muleta para falar. Exato. Porque, como às vezes eu até falo e procuro me corrigir, é porque eu sou virginiana, sou mais... Você é todos os signos, você não é só virginiano. Você tem um solar em Virgem, mas aí você tem um ascendente em outro, você tem os planetas em outras casas que estão ali prontos. Pronto, seu mapa não é à toa. Tá tudo ali pronto, faca e queijo na mão, para você fazer e acontecer. E aí você dá desculpa porque Mercúrio está retrógrado. Olha só isso, tá vendo, né? A Mônica, e hoje ela tá bem boazinha, gente. Não, Tô mas calma. tá calma, mas é muito, muito, muito mágico. Pra gente finalizar, eu queria que você pudesse dizer para alguém nesse momento que tá sentindo que tem algo fora do lugar, mas ela não sabe o que é. Olha, eu adoro reorganizar. Então, se você sentiu que isso é para você, eu te convido a me procurar. E também a conversar, né, mais sobre essas coisas, né, Vivian? Eu acho que a gente pode trazer mais conhecimento para as pessoas, quem ficar em dúvida, mas se você sentiu, só me procurar. Sim, a gente está começando essa nova temporada, onde a gente quer realmente trazer para vocês que consigam refletir mais sobre o seu processo, esse trabalho de autoconhecimento. Então, eu, junto com a Mônica, a gente vai fazer isso, convidando outras pessoas que, mesmo tenham outras linhas, mas que a gente possa juntos ajudar você a refletir, enxergar além do visível, né? Aquilo que está invisível, né? Até a frase que eu coloquei, que na maioria das vezes estamos tentando encontrar o nosso lugar dentro da nossa história. Porque a minha história pode não ser diferente da sua história, talvez a gente só esteja em endereços diferentes, mas que com esse olhar que a gente tem,
com todas essas nossas vivências e com a experiência de outras pessoas, a gente possa Sim. juntar as nossas forças, dar as nossas Dar as mãos, nossas mãos. para que outras pessoas Sim. possam realmente se libertar desses padrões e viverem na sua melhor essência, né? E tudo soma, né? Não é um caminho só, não é uma terapia só, não é uma ferramenta só. Tudo soma. Você não é só isso aqui, né? A começar pelos 7 corpos principais ali. Então, imagina quanto. Você é um ser multidimensional. Então, vamos trabalhar o holo todo, né? Maravilhoso. Quanto mais autoconhecimento, quanto mais terapeutizar tudo isso, melhor é. Maravilhoso. Se você que é um terapeuta e quer estar aqui conosco, escreve pra gente, vem aqui, vai ser uma delícia ter você aqui na mesa com a gente. E se você que está só nos assistindo e nos ouvindo quer tirar alguma dúvida, quer perguntar, também escreve nos comentários que com certeza a gente juntas aqui vai estar respondendo para você. Maurício, quero te agradecer mais uma vez por estar comigo aí nos bastidores em mais um episódio. Mo, gratidão por você ter topado essa nova fase aí com a gente. Imagina, com muitos frios na barriga que foi, mas... Ó, estamos aqui, demos o pontapé inicial. Demos. E teremos muita gente boa junto. Vai ser Quem sabe eu trago até o Ivan, da Morphos, o criador da Morphos. Olha aí, Ivan, o convite já está feito. Ivan Guerra. Maravilhoso. Então, eu te agradeço por estar aqui de novo em mais um episódio aqui do Compartilha Cast. Mas antes, deixa eu só, que eu acabei não fazendo no começo, mas vou fazer agora. Ó, a gente está aqui com o apoio da Stalos, a agência que é criativa e que dá vida, identidade e alcance as ideias através do design, conteúdo relevante e marketing digital. Obrigada, meu amigo Wagner, por apoiar aqui esse episódio no Compartilha Cast. E também a minha amiga Rosana Rigo, da Try Hard Sports. Entra no site dela, tryhardsports.com.br, escreve lá, compartilha 15, que você pode comprar qualquer item do site com 15% de desconto. Olha que maravilha. Mo, muito obrigada. Obrigada mais você. uma vez, que mesmo com tudo que aconteceu, estamos aqui, gravamos o episódio. Gravamos. E que venham os próximos. Virão. Maravilhoso. Nós escolhemos. Nós escolhemos. Maravilhoso. Tá bom? Isso aí. Então, pessoal, até o próximo episódio. Tchau, tchau.